Fala investidor, fala investidora, como que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. E nesse vídeo eu quero trazer com vocês quais as perspectivas dos especialistas para os fundos imobiliários neste ano de 2023. E eu quero trazer, claro, quais aqueles setores que estão mais, assim, digamos, descontados e que têm maior possibilidade de você extrair um rendimento muito interessante. Então vamos conferir essa lista logo após a vinheta. Vamos para o vídeo. Indo direto aqui para a tela, sem mais delongas, porque eu gosto de trazer informação clara e direta aqui para vocês, o que os especialistas estão falando? Eles estão falando que em 2023, fundos como os segmentos de renda urbana, recebíveis, que são os famosos fundos de papel, de logística, shopping e os híbridos, são aqueles que trazem maior segurança para os investidores. Claro, aqui basicamente eles estão colocando quase todos os setores aqui. Nós basicamente tiramos o setor agro, e nós tiramos talvez o setor bancário, tiramos aqui hotel, tiramos, deixa eu ver algum outro, por exemplo, renda urbana, ele estaria talvez em alguns outros aspectos aqui. De qualquer maneira, tirando os setores agro, bancário e de hotéis, nós temos basicamente todos esses outros aqui. Eu não vejo outro que ele tenha tirado. Claro, nós temos aqui. Por isso que eu não coloquei como uns que está fora. Renda urbana, ele está um pouco ligado também com o hospital, mas aqui ainda fica um pouco aberto para a gente definir. Agora, se você quiser também tirar o setor de hospitais dentro desses fundos, não tem problema. Claro, aqui nós estamos falando de fundos muito pequenos, nós estamos falando de fundos que não têm talvez uma liquidez, não têm talvez uma representatividade tão grande. Claro, aqui nós não estamos dizendo que não são bons investimentos. Inclusive, dentro de fundos agro, eu particularmente enxergo oportunidades muito boas. Agora, se pegarmos exclusivamente esses fundos aqui que estão indicando como fundos interessantes, seria bom a gente analisar um a um, pelo menos desses segmentos, para que a gente consiga enxergar se aquelas indicações feitas pelos especialistas aqui pela Infomoney foram ou são bons investimentos para você. Aqui nós temos a CSHG Recebíveis Imobiliários, claro. Aqui nós estamos falando de um fundo de papel, de uma gestora extremamente eficiente, a CSHG, junto ali com algumas outras, especialmente com o Maxi Renda, que é um dos fundos imobiliários de recebíveis muito fortes, com a Capitânia, nós também temos a Veritá, que são casas muito bem conceituadas e que têm trazido bastante rendimento para os seus acionistas, para os seus cotistas, na verdade, dos fundos imobiliários, e isso é bastante interessante você enxergar, porque o que acontece? Muitas pessoas hoje estão enxergando que um rendimento de 13% perto de uma Selic que está rendendo quase 14% pode não ser algo interessante. Vamos dizer assim, você deixaria quase 1% ali na mesa, só que isso não é verdade. Por que não é verdade? Eu acho muito importante que você entenda isso de uma vez por todas, e assim, diversos youtubers, diversos professores vêm aqui no YouTube e ensinam isso, só que as pessoas elas tendem a acreditar que a Selic ela vai durar para sempre nesse patamar tão alto. E na verdade não vai. Pode ser que a Selic acabe subindo mais no ano de 2023 por diversos fatores que nesse vídeo ainda não vem ao caso. Eu vou fazer um vídeo específico sobre setores ou questões macroeconômicas que vão ser influenciados por questões políticas. Agora, se olharmos a Selic como uma foto de um período atual e considerarmos que ele pode ir para cima ou ir para baixo em determinados fatores, diferentemente do que acontece com os fundos imobiliários, por exemplo, alguns que têm a questão dos rendimentos atrelados a contratos, a algumas questões bem específicas, nós não vamos ter uma redução nesses rendimentos. Agora, voltando para que a gente possa enxergar fundo a fundo sem chegar numa questão tão específica quanto a taxa Selic. Os fundos imobiliários, eles podem sim gerar um rendimento de até 13% ao ano, que são isentos de imposto de renda, como todos vocês já devem saber. Agora, a taxa Selic, ela não tem essa isenção de imposto de renda. Então, consequentemente, aquele valor nominal que vai chegar no seu bolso, ele acaba sendo muito menor do que aqueles 13%, talvez chegando na casa dos seus 10,5% a 11%. Ainda assim é um valor bastante alto, é um valor que você deve considerar ter dentro da sua carteira um valor ali no Tesouro Selic ou talvez no IPCA, num título pré-fixado, para que você tenha sim uma exposição de caixa, uma exposição em títulos da dívida pública. E isso é uma forma de diversificação da carteira que é muito inteligente. Agora, indo exclusivamente para os fundos imobiliários,
Nós temos aqui o CSHG, que eu já falei, que é um dos fundos de papel, que eles chamam aqui dos fundos de recebíveis. Nós temos o Bresco Logística, que é um dos fundos imobiliários mais importantes que nós temos. Por quê? Porque ele traz toda uma questão logística interessante e um portfólio muito diversificado, com uma gestão extremamente eficiente. Eu acredito que do lado do HGLG e do XPLG, também o BTLG, o Bresco é um dos fundos imobiliários do fundo da questão de logística mais importantes que nós temos na bolsa, inclusive pela quantidade de cotistas que nós temos ali dentro. Se considerarmos que o seu preço sobre o valor patrimonial também está com desconto aqui na casa dos seus 20%, você deve, claro, considerar estudar esse fundo e ver se ele faz parte primeiro, do que você enxerga para o seu risco de carteira e se faz sentido dentro da composição do seu portfólio. Aqui nós estamos falando, claro, de uma forma muito simples, que todo o portfólio do Bresco ele está sendo vendido com 20% de desconto. Então, se a cota valia R$100 e você hoje está pagando 80, você está comprando todo o portfólio com um valor bem mais baixo e você consequentemente acaba recebendo rendimentos bem estáveis. Afinal de contas, especialmente os fundos que têm um tijolo por detrás, eles são muito bem defendidos com uma previsibilidade dos rendimentos que eles vão pagar por mês. Claro, não tem a diferença e não tem por que ser dessa maneira com os fundos de recebíveis, que um mês você pode estar recebendo um yield de, sei lá, 1,2%, 1,3% e no outro está recebendo talvez 1,7%, 1,6%, porque existe essa oscilação dos valores que você vai receber a depender, claro, da taxa que você está indexando o título ali, que você fez o seu CRI. Sem entrar numa questão tão específica, os fundos que tem um tijolo por detrás, eles trazem uma renda sempre recorrente e específica ali para você. Então, se você está recebendo ali seus 70 centavos por mês por cada cota que você comprou, se você tem um contrato de logística ali dentro, um contrato para você ter aquele armazém, para você ter aquele lugar, você vai pagar todo mês e aquele mesmo valor. Agora, se você tem um recebível, você tem um CRI, no final das contas, você paga o valor que você pegou emprestado, mais uma taxa mensal, por exemplo, de um IPCA. Se o IPCA no mês foi de 1, você vai receber o valor que você emprestou, mais 1. Agora, se você, por exemplo, teve uma deflação, como aconteceu em alguns últimos meses do ano de 2022, você, por exemplo, vai receber o valor do título e não vai receber nada dos juros. Então, no final das contas, você acaba recebendo menos. Já nos contratos de logística ou até de renda urbana, você não tem esse problema. Aqui, basicamente, eles trazem para nós os fundos imobiliários que eles tratam como os melhores para esse ano de 2023. O Bresco e o HGCR nós já conversamos. Agora, outros fundos que são muito interessantes. O Kinea Renda Imobiliária. Nós temos aqui um fundo híbrido. Por quê? Porque dentro aqui nós temos questões logísticas e temos escritórios, lajes corporativas. Claro, é um fundo imobiliário que está com yield e ele é o menor dessa lista aqui. Agora, você não deve considerar exclusivamente esse yield. Por quê? Porque o Kinea Renda Imobiliária ele é um dos fundos imobiliários com maior patrimônio da nossa bolsa. Não só isso, ele também é um dos fundos que está sendo gerido pela Kinea, que basicamente é um braço ali do Itaú, que de forma alguma vai permitir que pessoas não tão qualificadas fiquem na frente dessa gestão. Então, aqui você está pagando um preço maior por esse fundo imobiliário, você acaba recebendo um yield menor, no entanto, você aqui tem uma previsibilidade, você tem aqui um retorno geral, por exemplo, no ano de 2022, que foi um dos mais altos aqui da nossa lista. Se formos considerar também que você tem uma gestão profissional e um patrimônio muito grande por detrás desse fundo, você não tem uma questão de um risco, por exemplo, de você perder um único galpão e você ficar sem renda, porque aqui nós temos um portfólio extremamente diversificado e com uma capacidade de gestão incrível. Outro fundo imobiliário, que é o VISC, que é ligado a shoppings, ele é um fundo imobiliário que eu particularmente gosto bastante, especialmente pela diversificação do seu portfólio, tanto em micro e macro regiões. Então, por exemplo, eles têm shoppings aqui em São Paulo, só que eles têm, por exemplo, na Zona Norte, eles têm na Zona Sul, eles têm talvez em regiões um pouco mais afastadas aqui da capital, eles têm em outros estados. Então, não só a diversificação dentro de um mesmo estado, mas também entre estados é muito interessante e por isso que o VISC, entre todos os fundos imobiliários de shopping, se eu tivesse que fazer uma escolha, seria realmente essa a minha escolha no final das contas. Claro, eu particularmente
para quem já me acompanha, sabe que eu não sou muito fã de fundos imobiliários de shopping. Tem toda uma questão, sim, que são fundos bem protegidos, porque tem muitos inquilinos lá dentro e lojas grandes lá dentro, talvez como uma C&A, como uma Renner, enfim, lojas desse porte, elas não vão sair de lá de dentro, porque elas sabem da movimentação e da força do shopping, então acaba sendo um aluguel bastante recorrente. O que me preocupa particularmente é que muitos desses shoppings, eles estão transformando aquelas lojas grandes em lojas menores e você tem muito mais locatários lá dentro e isso acaba trazendo uma certa volatilidade na renda. Não é algo tão grande, não é algo tão preocupante. A VISC, no final das contas, ela é uma empresa muito forte, a 20, na verdade, é uma empresa muito forte. Ela tem a gestão de diversos fundos imobiliários e ela tem feito uma gestão muito boa em todos eles. É um fundo que trouxe um yield de 8,64 em todo ali o período do ano de 2022 e trouxe um resultado geral aqui na casa dos seus 12%. E o fundo final que eu queria trazer aqui com vocês é o TRX-F11, é um fundo imobiliário que eu tenho na minha carteira, é um fundo imobiliário que eu gosto muito por conta de dois fatores. Primeiro, ele está numa questão de renda urbana muito específica que eu gosto bastante. Ele está basicamente em lojas aqui de varejo alimentício. Então, nós temos ali diversas empresas ali dentro que são muito fortes para que você veja, por exemplo, um supermercado. Um supermercado ele é tão importante para todas as questões da nossa vida e para a gestão das pessoas que é quase impossível a gente imaginar hoje que você não vá ao supermercado, que não haja um fluxo ali de pessoas no supermercado. E isso, consequentemente, acaba trazendo, sim, uma rentabilidade muito interessante e uma previsibilidade boa. Por quê? Se nós temos ali dentro, por exemplo, o Sonda, nós temos o Carrefour ou em outras empresas, isso apenas como exemplo. Você sabe que o Carrefour ele vai permanecer ali dentro por diversos anos. Então nós temos aqui dentro desse fundo imobiliário coisa de contratos de 15, 20 anos. E o TRX ele fez uma subscrição de novas cotas para que ele pudesse fazer frente a duas coisas. Primeiro, a alavancagem que ele tem, que é bastante alta, mas que já vem sendo reduzida. E outra, ele está entrando para um outro ramo, que é ali da obra Max, que é uma questão muito mais de construção de casa, construção civil. Ele está entrando nessa parte porque ele não deixa de ser um supermercado, vamos dizer assim, só que um supermercado ligado a um setor específico, a um setor da construção civil. Claro, é a mesma tese, porque você tem aqueles galpões onde você vai armazenar diversas mercadorias e no final das contas você vai ter aquele fluxo de pessoas ali dentro que não importa tanto para você. O que importa no final das contas é que o seu locatário ele esteja gerando lucro com aquilo e ele consiga pagar os aluguéis para você. Tanto é que é um fundo que nos seus últimos 10 meses tem pago aqui um yield de 10%, só que de quase todos os aqui que nós estamos trabalhando, ele é o que está com maior ágio. Ele está com ágio na casa dos seus 3%. No entanto, é um fundo imobiliário que, pela tese que ele está, eu particularmente enxergo que é um fundo muito bom. Tanto é que nos seus últimos 12 meses foi ele que trouxe o maior retorno para os seus cotistas. Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, considere se inscrever aqui no canal. Estamos quase chegando à marca dos 700 inscritos, que inclusive quero agradecer muito a todos vocês. E se você gostou, não esqueça também de curtir e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos, tá certo? Bons investimentos para você e por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!